Graça e paz a todos, irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre uma arma poderosa, que é a fé e a oração. Caminhando em vitória com Deus. Na introdução, entenderemos que a fé e a oração são armas espirituais fundamentais para obter vitórias e ter nossas petições atendidas por Deus. Este estudo de hoje busca explorar como esses elementos aliados à palavra de Deus, ao uso do nome de Jesus e à perseverança moldam uma nova caminhada cristã, ou seja, moldam nossa caminhada cristã. E eu dividi em 5 tópicos, o qual falaremos esclarecidamente um a um. No tópico 1, falaremos da fé, o fundamento das respostas de Deus. A fé é a base para agradar a Deus e acessar suas promessas. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Este versículo destaca a importância da fé para agradar a Deus. Para se aproximar de Deus é fundamental crer que Ele existe e que Ele pode sim recompensar aqueles que buscam sua presença de coração sincero. A fé é a chave para uma relação com Deus, pois é por meio dela que nos aproximamos dele e confiamos em sua bondade e fidelidade. Ainda em Marcos 11:24 diz: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Já aqui neste versículo aprendemos que ao orar devemos acreditar de todo o coração que Deus atenderá nossas petições. A fé é essencial na oração. Não basta apenas pedir. É necessário crer que já recebemos o que pedimos. Quando temos fé, confiamos que Deus responderá de acordo com a sua vontade. Eu gostaria de ir a um exemplo bíblico. O nosso irmão Abraão, conhecido como pai da fé. Abraão é chamado de pai da fé porque ele demonstrou uma confiança inabalável em Deus. Mesmo diante de situações que pareciam impossíveis, este título reflete a importância de sua obediência e fé como exemplo para todos os que creem. E aqui estão os principais motivos pelos quais ele recebeu esse título de pai da fé. Obediência ao chamado de Deus, crença nas promessas de Deus, confiança em Deus no sacrifício de Isaac e um exemplo para todos os crentes. Abraão atendeu ao chamado de Deus para deixar sua terra natal e ir a um lugar desconhecido, confiando na promessa divina. Está lá em Gênesis 12:1-4. Isso exemplifica uma fé que obedece sem exigir provas imediatas. Então isso é o quê? Uma obediência ao chamado. Ele acreditou na promessa de Deus de que seria pai de uma grande nação, mesmo sendo idoso e sem filhos, assim como sua esposa, Sara, que já era estéril e avançada em idade, como está lá em Gênesis 15, do 5-6. Sua fé ultrapassou as limitações humanas. Isso é o quê? Crença nas promessas de Deus. Abraão também demonstrou total confiança em Deus ao estar disposto a oferecer seu filho Isaac, um filho da promessa, em sacrifício, acreditando que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Está lá em Gênesis 22, do 1-18. Leia também Hebreus 11, 17 e 19.
Essa atitude exemplifica a entrega total à vontade divina. E em Romanos 4, 11 e 12, ele é chamado de pai de todos os que creem, tanto judeus quanto gentios. Entendeu por que Abraão é chamado de pai da fé? Porque sua vida ensina que confiar plenamente em Deus, independente das circunstâncias, é o fundamento de uma vida espiritual verdadeira. Romanos 4, 20 e 21 diz o seguinte: e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esse texto demonstra ou mostra a força da fé de Abraão. Ele não vacilou diante da promessa de Deus, mesmo que humanamente parecesse impossível ter um filho na velhice. Abraão permaneceu firme, louvando a Deus e confiando totalmente em seu poder para cumprir o prometido. Esse exemplo de fé ilustra como a confiança inabalável em Deus glorifica a sua fidelidade. Eu quero lhe dizer, confie nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Medite na palavra de Deus diariamente para fortalecer sua fé. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Este versículo ensina que a fé nasce e cresce ao ouvirmos a palavra de Deus. Quando lemos, ouvimos e refletimos sobre as Escrituras, somos expostos à vontade de Deus, que nos conduz à confiança nele. Isso destaca a importância de pregar, estudar e ouvir a palavra como fonte principal de fortalecimento espiritual e desenvolvimento da fé. No tópico 2, falaremos sobre a oração, a conexão com Deus. A oração fervorosa é essencial para buscar direção, interceder e clamar ao Senhor. Eu faço uma pergunta: o que é uma oração fervorosa? Uma oração fervorosa é uma oração intensa, uma oração sincera e cheia de paixão, na qual a pessoa se conecta profundamente com Deus. É marcada por entrega total, confiança e perseverança, refletindo um coração totalmente voltado para buscar a vontade divina. Quais são as características de uma oração fervorosa? A sinceridade, a fé, a persistência, a intensidade da oração e o alinhamento com a vontade de Deus. Na sinceridade, podemos entender que uma oração sincera vem do fundo do coração, sem repetição mecânica ou palavras vazias. Lemos lá em Mateus 6, 7 que diz: e orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Jesus ensina que a oração não deve ser mecânica ou cheia de palavras vazias, repetidas, sem sentido. Vocês estão entendendo? A verdadeira oração vem de um coração sincero e consciente, não de rituais ou discursos longos. Deus valoriza a autenticidade e a fé em nossas palavras, não a quantidade delas. Não é por muito falar, como está lá em Mateus 6,7, que seremos ouvidos. A fé é acreditar firmemente que Deus ouve e responde. Como já falamos em Hebreus 11,6, que a fé é essencial para agradar a Deus, para nos relacionarmos com Ele. Precisamos sim acreditar em sua existência e confiar que Ele responde àqueles que o buscam com sinceridade. Persistência, não desiste facilmente, como a oração de Elias pedindo a chuva, como está lá em 1 Reis 18, do 42 a 45. Relata o profeta Elias orando fervorosamente para que Deus enviasse chuva após 3 anos e meio de seca em Israel.
Elias subiu ao monte Carmelo, ajoelhou-se com o rosto entre os joelhos, em postura de profunda oração e submissão. Ele mandou seu servo olhar para o céu 7 vezes, mostrando sua persistência e fé. Na 7ª vez, o servo viu uma pequena nuvem que logo trouxe uma grande chuva. Qual a lição principal, irmãos, aqui? Esta passagem ensina sobre a importância da oração perseverante e da fé em Deus, mesmo quando as evidências ainda não são visíveis. Mesmo que você não esteja vendo nada, persevere. Elias aqui confiava que Deus cumpriria sua promessa e agiu com paciência e determinação. Vamos a outro exemplo de persistência, a parábola da viúva persistente. Em Lucas 18:8, conta a parábola da viúva persistente. Jesus ensinou que devemos orar continuamente e nunca desanimar. Que estão entendendo? Na história, uma viúva buscava justiça contra seu adversário. E mesmo sendo ignorada inicialmente, sua insistência fez com que um juiz injusto, viu, irmãos? Um juiz injusto atendesse ao pedido dela, para não ser incomodado. Jesus então compara que se até um juiz iníquo respondeu, quanto mais Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. A parábola nos incentiva a orar com perseverança e fé, confiando que Deus, sendo justo e amoroso, responderá no tempo certo. Quando falamos de intensidade, entendemos que é acompanhada de um desejo profundo e às vezes até lágrimas, como a oração de Ana ao pedir um filho. Em 1 Samuel 1, do 10 ao 15, narra a oração fervorosa de Ana, que sofria por não poder ter filhos. Com amargura de alma, ela orou ao Senhor com lágrimas pedindo o filho, fazendo um voto de consagrá-lo a Deus. Sua oração foi tão intensa e silenciosa que o sacerdote Eli inicialmente pensou que ela estivesse embriagada. Ana então explicou que estava derramando sua alma diante de Deus em profunda angústia e fé. Esta passagem nos ensina que Deus ouve as orações sinceras e fervorosas de um coração aflito. Ana é um exemplo de fé, entrega e confiança no Senhor, mesmo em meio à dor. E quando eu falo de alinhamento com a vontade de Deus, busca o que glorifica a Deus e segue seus propósitos. Em relação ao alinhamento com a vontade de Deus, lemos em 1 João 5, 14 e 15, que diz: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtemos as petições que lhe fizemos. Esses versículos ensinam que podemos ter confiança ao orar, sabendo que Deus nos ouve quando pedimos algo de acordo com a sua vontade. Quando oramos alinhado com os propósitos de Deus, podemos ter a certeza de que ele responderá às nossas petições. A chave para orações eficazes é buscar a vontade de Deus, confiando que Ele nos responderá quando orarmos de forma sincera e conforme seus planos. Entenda que uma oração fervorosa pode ocorrer quando intercedemos por um ente querido ou buscamos uma resposta urgente de Deus, clamando com todo o vosso ser, confiando que Ele é poderoso para agir. Aprendemos que a oração traz paz e nos ajuda a confiar em Deus. Vamos ler Filipenses 4, 6 e 7, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui aprendemos a não se preocupar, mas a levar todas as nossas preocupações a Deus por meio da oração, com gratidão. Quando fazemos isso, Deus nos dá uma paz que vai além da nossa compreensão, protegendo nossos corações e mente. Em vez de se preocupar, confie em Deus através da oração, e Ele trará paz em meio às dificuldades. A oração ela deve ser constante, feita no Espírito e com perseverança. Eu convido você a ler Efésios 6,18, que diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Este versículo enfatiza a importância da oração constante, vigilante e perseverante, especialmente em favor de outros cristãos. A oração deve ser feita no Espírito, buscando sempre a direção de Deus. Ore constantemente e com perseverança, intercedendo pelos outros e buscando a ajuda de Deus em todas as situações. Um exemplo bíblico que eu trago aqui para vocês é sobre Daniel. Quem era Daniel? Um homem de oração. No próprio livro que tem o seu nome, Daniel 6,10, lemos: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Este versículo mostra a fidelidade de Daniel a Deus. Mesmo diante da ameaça de ser lançado na cova dos leões, ele continuou sua prática diária de oração. Manteve sua rotina, voltando-se para Jerusalém, mostrando confiança e gratidão a Deus, sem temer as consequências humanas. Já em Daniel 9,3, lemos que ele buscou a Deus com jejum e súplica. Olha o que diz a palavra: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Neste versículo, Daniel busca a Deus intensamente em oração e arrependimento, intercedendo pelo povo de Israel. Ele demonstra humildade e sinceridade ao se aproximar de Deus com jejum, simbolizando sua devoção e reconhecimento do pecado da nação. A lição geral aqui é que ambos os versículos destacam a vida de oração de Daniel como um exemplo de fé, humildade e perseverança, mesmo em tempos de perigo ou necessidade. Estabeleça horários fixos para oração. Adicione jejum e súplicas fervorosas como parte de sua busca por Deus. No tópico 3, a palavra de Deus é a base da fé e da oração. A palavra de Deus fortalece nossa fé e alinha nossas orações à vontade divina. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Está lá em Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Este versículo ensina que a fé vem através da audição da palavra de Deus. Quando ouvimos e meditamos nas Escrituras, nossa fé é alimentada e fortalecida, pois a palavra revela a verdade sobre quem Deus é e o que Ele pode fazer. A fé cresce quando ouvimos a palavra de Deus. Por isso é importante ouvir, ler e estudar a Bíblia regularmente. Orar segundo a vontade de Deus garante que Ele nos ouve. 1 João
5, do 14 ao 15 diz: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtemos as petições que lhe fizemos. E este versículo nos ensina que devemos ter confiança em Deus a orar, sabendo que ele, quando pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve e nos concede o que pedimos. A chave para orações eficazes é alinhar nossos pedidos à vontade de Deus, sabendo que ele responderá. Vamos a um exemplo bíblico. Quem foi Josué? Um líder alinhado com a palavra. Em Josué 1:8 está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Este versículo contém uma instrução dada a Josué quando ele assumiu a liderança de Israel após a morte de Moisés. Deus aqui enfatiza a importância da palavra de Deus, a lei, como a base para a sua liderança e sucesso. E entendemos que há 3 principais mandamentos aqui: falar a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. Está tudo embutido aqui. Quando Deus fala, não se aparte da tua boca, significa que Josué deveria constantemente recitar e ensinar a palavra. Isso indica que a lei de Deus deveria estar em seus lábios, ou seja, ele deveria estar sempre falando dela, reforçando seus princípios e vivendo de acordo com ela. Quando ele diz medita nele dia e noite, reflete o chamado para a reflexão constante. Meditar não é apenas ler, mas ponderar profundamente o significado e a aplicação da palavra em todas as áreas da vida. Isso implica um relacionamento contínuo e disciplinado com Deus. E quando ele continua dizendo aqui, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, revela que a obediência é essencial. Não basta conhecer a palavra, é necessário vivê-la. E o resultado prometido é prosperidade e sabedoria. Quando falo prosperidade, não apenas material, mas em todos os aspectos da vida. Ser bem-sucedido significa alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. E quando fala em sabedoria, entendemos que a meditação e obediência proporcionam discernimento e força para tomar decisões corretas. Assim como Josué, somos também chamados a fazer da palavra de Deus o alicerce de nossa vida. A meditação e prática diária nos conectam ao propósito divino, trazendo bênçãos espirituais e materiais. Olha o que diz Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Esse versículo usa uma metáfora poderosa para descrever a função da palavra de Deus na vida do crente. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. A lâmpada fornece luz imediata para o próximo passo, simbolizando como a palavra guia nossas decisões no presente. Ela ajuda a evitar tropeços e armadilhas, mostrando o caminho certo a seguir. E a luz ilumina o caminho adiante, representando como a palavra de Deus fornece direção para o futuro. Ela oferece visão clara do propósito de Deus e evita que andemos nas trevas espirituais. E no seu contexto, o Salmo 119 é um hino extenso que celebra a excelência da palavra de Deus. Este versículo reflete a confiança do salmista em Deus como guia,
em um mundo cheio de incertezas e perigo. Eu quero dizer que a palavra de Deus é essencial para a jornada cristã, tanto nas pequenas decisões do dia a dia, quanto nos planos de longo prazo. Assim como uma lâmpada e uma luz são indispensáveis em um caminho escuro, a palavra de Deus é indispensável para viver em santidade, evitar o pecado e seguir o propósito divino. Vamos fazer um resumo entre os dois versículos. Em Josué 1:8, destaca a importância de meditar, falar e praticar a palavra para alcançar sucesso e direção divina. Já em Salmo 119, 105, mostra que a palavra é a luz que guia e protege no caminho da vida. Ambos revelam que a palavra de Deus é o fundamento para viver de forma sábia e abençoada. Então eu te digo, leia e medite diariamente nas Escrituras. Pratique os ensinamentos da Bíblia, como está lá em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É importante focar que Tiago alerta que não basta ouvir a palavra de Deus, é necessário colocá-la em prática. Quem apenas ouve sem agir está se enganando. Irei repetir, quem apenas ouve sem agir está se enganando. Pois o verdadeiro cristianismo envolve viver de acordo com os ensinamentos divinos. A obediência demonstra a fé genuína. Vamos agora ao tópico 4. O nome de Jesus, a autoridade máxima. O que Jesus fez? Ele nos deu seu nome como chave de autoridade no mundo espiritual. Ele diz, tudo o que pedirmos em seu nome será feito. Tudo o que você e eu pedirmos em nome de Jesus será feito. Está em João 14, 13 a 14 que diz, e tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Este versículo, Jesus promete que quando pedimos algo em seu nome, ele nos concederá com o propósito de glorificar o Pai. Isso reforça a ideia de que nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus, alinhadas com a sua vontade e para a sua glória. Então, quando orarmos em nome de Jesus e conforme sua vontade, ele promete responder para glorificar o Pai. O nome de Jesus foi usado por Pedro para curar, como está em Atos 3,6, que diz, mas Pedro disse, não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O apóstolo Pedro, ao curar um homem coxo, declara que não tem riquezas materiais, mas tem o poder de curar em nome de Jesus. Ele usa o nome de Jesus para realizar o milagre, demonstrando autoridade e poder no nome do Senhor. E o nome de Jesus é poderoso e tem autoridade para realizar milagres e transformações, não apenas em questões espirituais, mas também em ações concretas no mundo. Pedro, ao curar um homem coxo, demonstra que o poder de Deus é mais valioso do que riquezas materiais. Ele oferece o que tem de maior valor, a autoridade de Jesus Cristo, que transforma as vidas. Esta passagem ensina sobre confiar no poder de Deus para suprir necessidades, além do que o mundo pode oferecer. Ore sempre em nome de Jesus. Confie no poder e na autoridade do nome de Jesus para transformar qualquer circunstância. No tópico 5 e o último tópico, perseverança e santidade são elementos essenciais. A persistência na oração e uma vida reta diante de Deus são indispensáveis.
Jesus nos incentiva a orar sempre e não desfalecer. Você está entendendo, meus irmãos? Lucas 18:1 diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Jesus ensina a importância da oração constante e da perseverança. Ele enfatiza que devemos orar sem cessar, nunca desanimando, mesmo quando as respostas parecem demorar. Às vezes parece que está demorando, mas Jesus incentiva o quê? Ore, não desanime, não desanime. A oração deve ser contínua e persistente, confiando que Deus ouvirá as nossas petições no seu tempo. A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Tiago 5,16 diz: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Esse versículo destaca o poder da oração do justo. Quando oramos um pelos outros com sinceridade, isso traz cura e transformação. A oração de um justo tem grande eficácia diante de Deus. A oração feita com fé por pessoas justas tem grande poder para trazer cura e mudança, tanto em nós mesmos quanto em outros. Então, persevere em oração, mesmo quando as respostas parecem tardar. Viva em santidade e alinhado à vontade de Deus. Eu quero concluir perguntando: como integrar esses princípios? Fé, oração fervorosa, palavra de Deus e perseverança no nome de Jesus. Na fé, desenvolva confiança plena em Deus e suas promessas como Abraão. Na oração fervorosa, dedique tempo à busca persistente como Daniel. Na palavra de Deus, leia e pratique os ensinamentos das Escrituras como Josué. Na perseverança, seja constante em oração e viva em santidade. No nome de Jesus, ore e haja com autoridade no nome de Jesus como os apóstolos. O resultado é que essas práticas criam uma vida poderosa, alinhada à vontade de Deus, resultando em vitórias e orações atendidas. Em resumo, eu digo que a arma mais poderosa que podemos possuir é uma vida de fé, oração fervorosa, alinhamento com a palavra de Deus e perseverança no nome de Jesus. Essas práticas juntas criam uma base sólida para obter vitórias e respostas às nossas súplicas. Eu convido você agora a orar juntamente comigo. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas. Sabemos que, em meio às lutas e desafios, a fé e a oração são as armas poderosas que tu concedeste para caminhar em vitórias. Hoje aprendemos que é pela fé em ti e pela oração sincera que podemos alcançar o teu poder transformador e superar qualquer obstáculo. Pai, fortalece nossa fé, para que mesmo nos momentos de fraqueza possamos confiar plenamente em tuas promessas, que possamos orar sem cessar, com perseverança e coração sincero, buscando sempre a tua vontade. Ensina-nos a orar com confiança, sabendo que tu nos ouves e que em nome de Jesus todas as coisas nos são possíveis. Agradecemos, Senhor, pela garantia de que ao te buscarmos com fé, não seremos derrotados, mas sim guiados à vitória. Que possamos caminhar com segurança, sabendo que tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.